e com muita honra, porque eu estou pensando nos meus filhos, nos meus netos e bisnetos. Todos temos que dar uma parte de sacrifício, e o que querem é manter sempre as suas vantagens, não querem deveres com o seu país, mas acreditar como? Em deputados que há cerca de 15 dias atrás estavam lá no plenário defendendo o país, que estavam com mísseis apontados contra o seu próprio país, defendendo a Venezuela. Querem respeito? Deputados que falaram em moral aqui, com moral de cueca, porque tem na sua raiz familiar, simplesmente, deputados acostumados a esconder dólar na cueca. Que moral de cueca é esta? Estão querendo me dizer que posso fazer cachorro? Mas respeito, por favor. Estamos aqui para lutar por um novo Brasil, sem brincadeira, com seriedade, sangue verde e amarelo na veia. É isso que falta para vocês. Queremos um novo Brasil, e o novo Brasil vem aí com a nova Previdência. Ministro, minha solidariedade, meus cumprimentos pela sua demonstração de educação, porque faltou muita educação aqui. Respeito, ordem e progresso é o mínimo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a parte. Deputados, eu vou encerrar a audiência pública. Então tomem seus assentos, por favor, vamos voltar. Já estamos há algumas horas aqui. Colaborem com essa presidência, por favor. Deputada Érica Cocai. Presidente. Presidente, por favor. Dos próximos. Presidente, questão de ordem, se Vossa Excelência me permite. Qual artigo, deputado? Eu me baseio no artigo 221. Perfeito. Que fala que o ministro tem que responder às perguntas. O ministro não está aqui para divagar, emitir sua opinião sobre a conjuntura, emitir sua opinião sobre o governo passado ou o que quer que seja. O ministro não respondeu a uma pergunta da deputada Clarissa Garotinho e não respondeu a uma questão... Me permita concluir, presidente? Uma questão fundamental, porque toda a construção está em cima do déficit fiscal. Eu, obviamente, penso que Previdência e Proteção Social não deveria ser contabilizada. Mas a deputada Gleice Hoffmann fez uma questão sobre o custo da migração. Eu gostaria que o ministro cumprisse o regimento e o ministro... Deputado, questão de ordem foi feita, improcedente. Vamos continuar a reunião, que tem muita gente para falar. Passo a palavra ao deputado Kim Kataguiri. O ministro vai responder oportunamente quando voltar a palavra a ele. Ele está respondendo oportunamente. Deputado Kim Kataguiri com a palavra. Presidente. Senhor presidente... Eu queria saber como é que vai ficar o plenário. Senhor presidente, só uma informação, Kim. Presidente, fala próximo. Posso ir, senhor presidente? Então vamos lá. Senhor presidente, senhor ministro, senhor secretário, gostaria de cumprimentá-los e começar dizendo que, ao contrário do que o deputado petista disse anteriormente, o senhor ministro não está sozinho aqui dentro dessa casa. O senhor tem apoiadores, a reforma previdenciária tem apoiadores. Nós temos aqui diversos parlamentares que apoiam a reforma desde o início dessa CCJ, deputado Peronde, deputado Poit, deputado Marcel, deputada Carol, deputado Sanders, são diversos que estão aqui apoiando Vossa Excelência, e não vou deixar que o deputado passe a falsa impressão para quem nos assiste de que não tem ninguém apoiando, simplesmente porque os primeiros a falar foram regimentalmente os autores do requerimento, que foram parlamentares de oposição. É fácil jogar com mentira, falar que ninguém se inscreveu para defender a Previdência, quando ainda não se acabaram as falas das inscrições. Outro ponto que achei bastante esquisito, senhor presidente, foi o deputado ter colocado a queda da Bolsa, né, como uma notícia ruim. Afinal, peraí, o capital financeiro é malvado, é ruim, os banqueiros, todo o mercado dos rentistas é algo que deve afundar ou é algo salutar? É uma coisa que deve ser incentivada ou uma coisa que deve ser desincentivada? Precisa ter certa coerência nesse discurso. E outro ponto, fala-se muito daqui, né, de que, não, na nova reforma previdenciária vai se trabalhar muito e vai ganhar pouco. Mas fato é que não só
nós tivemos o estelionato eleitoral no governo Dilma, que diz que ia ter todo tipo de política estatizante, defendeu a reforma da Previdência e chamou um liberal para ser ministro, como aumentou a inflação, aumentou o desemprego e aumentou o déficit previdenciário. Ou seja, seguindo a política petista, não só o brasileiro não trabalha, como quando ele se aposenta não tem dinheiro nenhum para se aposentar. E outro ponto que eu queria levantar é de que, este governo não tem legitimidade, esse governo... É público que o Jair Bolsonaro não foi meu candidato no primeiro turno, que tenho minhas divergências com ele, mas fato é que venceu na urna. E é justamente a legitimidade democrática que dá legitimidade para que o ministro levante essa pauta, apresente esse projeto e leve em frente um projeto que venceu o discurso que tem sido levantado pelos senhores aqui. E do outro ponto que eu queria levantar, presidente, aproveitar a oportunidade para anunciar, se tiver a oportunidade de participar da comissão especial, já que foi proposto aqui um acordo por um deputado petista de que se for apresentado emenda para o sistema de capitalização dos militares, a gente aprova por unanimidade, eu me comprometo a apresentar essa emenda e agora eu quero que o deputado cumpra com a sua palavra e que a oposição, então, vote a Previdência com o sistema de capitalização para todo mundo, a gente aprova por aclamação em 2 turnos aqui no mesmo dia. Obrigado, presidente. A palavra, deputado Júlio Delgado. Os próximos são Júlio Delgado, Maria do Rosário e Henrico Mizazzi. Bibo Nunes. Vá com calma, deputado, vá com calma. Tranquilo. Ministro Paulo Guedes, presidente Felipe, presidente da Câmara, todos os deputados, eu confesso que quando cheguei aqui fiquei muito envergonhado. Eu vi deputada tratando nosso ministro com palavras de baixo calão, sem o mínimo respeito. O ministro que aqui está com toda a coragem para explicar a nova Previdência que, queiram ou não, vai salvar o Brasil. Explicando, novo ministro, o senhor está explicando para deputados que têm olhos na nuca, na sua maioria, que é contra o senhor. São deputados que acreditam em socialismo. São deputados que têm como referência Cuba, Líbia, Irã, Bolívia e Venezuela. O que esperar de deputados que têm como referência países fracassados como esses? São deputados, os famosos urubus de plantão. Eles são contra tudo e a favor de nada. Quanto pior, melhor. São parlamentares que nunca deram um emprego, que não sabem o que é imposto. E os que tentaram se deram mal. São acostumados simplesmente com benefícios. Só querem vantagens. Não se preocupam com seus deveres. Deveres com o seu país. O Brasil, se continuar assim, quebra, vira uma Grécia. Chega de olhar a sua árvore. Olhem para a floresta. A floresta crescendo. Todos cresceremos juntos. Eu, por exemplo, irei aumentar em muito a minha contribuição. E com muita honra. Porque eu estou pensando nos meus filhos, nos meus netos e bisnetos. Todos temos que dar uma parte de sacrifício. E o que querem é manter sempre as suas vantagens. Não querem deveres com o seu país. Mas acreditar como? Em deputados que há cerca de 15 dias atrás estavam lá no plenário defendendo o país, que estavam com mísseis apontados contra o seu próprio país, defendendo a Venezuela. Querem respeito? Deputados que falaram em moral aqui, com moral de cueca, porque tem na sua raiz familiar simplesmente deputados acostumados a esconder dólar na cueca. Que moral de cueca é esta? Estão querendo me dizer que posso fazer cachorro? Mas respeito, por favor. Estamos aqui para lutar por um novo Brasil. Sem brincadeira, com seriedade, sangue verde e amarelo na veia. É isso que falta para vocês. Queremos um novo Brasil. E o novo Brasil vem aí com a nova Previdência. Ministro, minha solidariedade, meus cumprimentos pela sua demonstração de educação, porque faltou muita educação aqui. Respeito, ordem e progresso é o mínimo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra,
mais 4 oradores também. Senhor presidente Rodrigo Maia, senhor presidente Felipe Francischini, eminente ministro Paulo Guedes, deputados, deputadas, em primeiro lugar, tratar como pressuposto o conceito dessa audiência pública. Se é a audiência, entendo que nós, deputados e deputadas, devemos ouvir mais do que falar. Afinal de contas, o sabatinado é o ministro. Ele deve falar, se expressar, verbalizar e, nesse sentido, destacar uma posição subjetiva da minha parte. Eu confio em Vossa Excelência, ministro Paulo Guedes. Eu confio no seu bom propósito e quero dizer que estou absolutamente convicto de que o senhor quer o bem ao Brasil. Discordo de alguns pontos da proposta, óbvio, mas nesse debate democrático, o estranho, o inaudito seria se houvesse consenso. Por isso eu quero fazer aqui um pedido a Vossa Excelência que representa o governo. Vamos tratar de forma rigorosa a questão relacionada à recuperação do crédito dos grandes devedores. Esta é uma forma de legitimar a proposta da reforma da Previdência. Esta é uma forma de desmontar o discurso de que, supostamente, esta proposta favorece quem tem mais, o que não é verdade. É preciso também rever, senhor ministro, a política de desonerações e renúncia fiscal, que é extremamente generosa e sem critério e sem fiscalização no país. E, além disso, combater de forma implacável as fraudes no INSS. E sabedor de que estas medidas já estão veiculadas em proposições encaminhadas à casa, o apelo que faço agora é ao presidente Rodrigo Maia, para que possamos deliberar com urgência a respeito destas questões, uma vez que, repito, vão legitimar a proposta da reforma da Previdência. Lembrando sempre que se hoje o déficit é bilionário e crescente, a pergunta que se faz, mas isso começou quando? Há 3 meses? Claro que não. Isto já remonta a muitos anos. E a pergunta que se faz é, e o que fizeram os governos anteriores para estancar essa hemorragia? Se a reforma da Previdência não fosse necessária, por que é que os outros governos de espectro ideológico diferente mexeram na Previdência? Eles mexeram. Se mexeram é porque esse voo já estava turbulento há muito tempo. Portanto, a reforma da Previdência é necessária jurídica, cultural e socialmente, para que o Brasil possa recuperar a sua capacidade de crescimento e fazer com que o governo não fique espremido com apenas 7% nas suas despesas discricionárias. O governo precisa ter a capacidade de expandir na questão estrutural de investimento. E a pergunta que faço, então, ao ministro Paulo Guedes é a seguinte: regras de transição, que eu reputo muito duras. A equipe técnica do PSD fez simulações. Veja, senhor ministro, uma professora do INSS, que está faltando para ela 3 anos de trabalhar, com a reforma, terá que trabalhar por mais 16 anos? Simulações com policiais civis mostram situação semelhante. O sistema precisa mudar. A questão é, precisamos de regras de transição tão duras? Parabéns, ministro Paulo Guedes, pela coragem de vir aqui e que outros ministros do governo Bolsonaro também sigam o seu exemplo e não temam o parlamento, porque o parlamento é o melhor amigo do Brasil.